Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar por agradecer em espírito, porque o Sr. Deputado Fernando Negrão teve que sair já, e agradecer e certificar uma coisa que ele me pediu que eu certificasse. É que desde o primeiro momento, desde a meia de leite que nós tomamos no bar, ele sempre se mostrou entusiasmado com esta conferência. E, portanto, foi aí que muitas desta conferência e muitas das ideias desta conferência nasceram. Queria também cumprimentar o Sr. Deputado Abel Batista, também Presidente da 8ª Comissão da Assembleia da República, e queria cumprimentar em particular a Sra. Deputada Margarida Almeida e nela todas as pessoas que são do Grupo de Educação Especial aqui da Assembleia, e dizer que também sempre contamos de uma maneira muito entusiástica com a vossa colaboração para que se pudesse fazer isto na vossa casa, para que isto se pudesse fazer aqui. Queria também cumprimentar em particular o senhor juiz conselheiro Laborinho Lúcio e dizer que é um grande privilégio partilhar a mesa consigo, é um grande privilégio e é uma responsabilidade. Eu quase que estou com vontade de dizer, bom, então agora o que é que se vai dizer mais a seguir a isto? Realmente foi notável. Obviamente eu agradeço as tuas palavras a dizer que eu torno leve as coisas pesadas. E oxalá que sim, porque as coisas têm estado tão pesadas ultimamente, sabe? Têm estado tão pesadas que eu acho que realmente, oxalá que eu consiga pôr um pouco de hidrogênio ou de hélio para que estas coisas se tornem menos pesadas. Eu gostava, em primeiro lugar, de vos apresentar uma ideia sobre o que são os direitos humanos hoje. Em relação aos direitos humanos hoje, nós temos boas notícias. Temos boas notícias em relação aos direitos humanos. Em primeiro lugar, é que há uma abrangência planetária. Não há dúvida que o assunto dos direitos humanos tornou-se qualquer coisa de internacional, de mundial. Isso é qualquer coisa de realmente muito positivo. Em segundo lugar, além do espaço, também os direitos humanos têm tido um impacto muito grande em diversíssimas áreas da atividade humana. Na saúde, na educação, na sociologia, nos assuntos sociais, em todas as áreas os direitos humanos penetraram e, digamos, tornaram-se absolutamente decisivos. Uma questão também que é importante sobre estas boas notícias é que os direitos humanos inspiraram a enunciação de metas muito claras que se tornaram, ao fim e ao cabo, como inspiradoras das leis fundamentais dos Estados. Quase todos os nossos Estados fazem depender as suas leis de princípios que estão consagrados na Declaração dos Direitos Humanos. E, finalmente, uma outra boa notícia sobre os direitos humanos hoje é que os direitos humanos têm, sem dúvida, uma abordagem, têm um halo de paz, no sentido em que os direitos humanos procuram substituir a eficácia da força pela força da ética. E tudo isto são boas notícias em relação aos direitos humanos. Mas também temos notícias menos boas sobre os direitos humanos atualmente. Estas notícias menos boas dizem respeito, em primeiro lugar, à polissemia com que os direitos humanos continuam a ser lidos. Continuamos a ter pessoas que estão de dois lados de barricadas com a mesma interpretação, ou melhor, com interpretações diferentes dos mesmos direitos humanos. Isto não é nada de novo, não é? Nós estamos habituados a que países estabeleçam guerras tendo a Bíblia como inspiração, ou tendo o Alcorão como inspiração de um lado e do outro. Mas os direitos humanos, muitas vezes, e nós assistimos ainda há pouco tempo, como é que dois blocos se podem questionar um ao outro em nome dos direitos humanos, do mesmo texto dos direitos humanos. Em segundo lugar, as críticas ao caráter ocidental e cristão dos direitos humanos. Isto é, muitas vezes os direitos humanos têm dificuldade em penetrar em determinadas sociedades que dizem que os direitos humanos são uma criação exclusivamente ocidental e cristã. E aqui realmente é uma questão interessante, é de que maneira é que a tradição pode constituir-se como uma alternativa aos direitos humanos, sobretudo quando pensamos nos direitos das mulheres, quando pensamos nos direitos das crianças e nos direitos civis das pessoas que vivem nestas sociedades. Muitas vezes aparece-nos também uma má notícia sobre os direitos humanos quando vemos que se defende uma aplicação
seletiva dos direitos humanos. Isto é, há pessoas que teriam direito aos direitos humanos e outros que não teriam direito aos direitos humanos. Por exemplo, as pessoas que se comprometeram em atos de terrorismo ou as pessoas que cometeram crimes que são considerados particularmente graves, essas pessoas não deviam ter direito aos direitos humanos. Isso é também uma má notícia, porque, como dizia o poeta Brecht, atrás destes viriam outros. E, portanto, seria muito mau nós pensarmos que os direitos humanos devem ter uma aplicação seletiva. E, em quarto lugar, os direitos humanos, e talvez isto me pareça uma das questões mais importantes hoje em dia, é o caráter restrito do campo da sua aplicação. Passados 65 anos da proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós continuamos a ver que existe uma aplicação muito restrita dos direitos humanos ao nível mundial. E digo-vos isto porque ainda há pouco tempo a Amnistia Internacional indicou que há 25 milhões de pessoas no mundo que estão sujeitas a condições semelhantes às da escravatura. Por exemplo, a Unesco diz-nos que 75 milhões de crianças no mundo não têm acesso à escola. Se nós pensarmos na pobreza e no enorme impacto que a pobreza tem no mundo, nós temos que pensar realmente, se pensarmos também na tortura, se nós pensarmos na repressão, nós somos obrigados a ver que os direitos humanos estão muito longe de serem universais e constituem muitas vezes ainda uma utopia, um caminho para andar. Mas gostava de lhes dizer que o facto dos direitos humanos constituírem uma utopia, ou como às vezes se diz, uma eutopia, uma boa utopia, uma eutopia, uma utopia, não significa que eles sejam menos pertinentes, porque nós vivemos rodeados de utopias. Aliás, estamos até no meio de uma utopia, estamos numa casa da democracia. Se eu perguntasse quantas pessoas estão satisfeitas com a nossa democracia aqui, talvez ninguém levantasse o braço, não é? No sentido que todos nós achamos que estamos num caminho, estamos a aperfeiçoar coisas e há coisas que nós gostaríamos de aperfeiçoar na nossa democracia. E, no entanto, nós continuamos a dizer que é fantástico a democracia, que é um objetivo que nós temos a democracia. E passa-se também a mesma coisa em relação aos direitos humanos. Na verdade, como dizia Galeano, quando nós andamos um passo, a utopia anda 10. E, portanto, a função da utopia é, sobretudo, caminhar à nossa frente. Caminhar à nossa frente. E os direitos humanos têm esta função muito importante de caminhar à nossa frente, apesar deste diagnóstico um pouco negro que nós às vezes podemos traçar. Quando nós olhamos para os direitos humanos hoje, nós vemos que há uma historicidade, isto é, que os direitos humanos fizeram eles próprios uma evolução. Nós temos os chamados direitos da primeira geração, os direitos individuais, civis e políticos. Temos uma segunda geração dos direitos humanos, os direitos sociais, económicos e culturais. E começa-se a falar, e essa questão para mim é particularmente importante, começa-se a falar da emergência de uma terceira geração de direitos humanos. Direitos humanos que estariam mais próximos daquilo que em França, em 1789, se chamou fraternité, a fraternidade e a solidariedade, dizendo que os direitos humanos também se devem debruçar, também devem consagrar o direito das pessoas ao desenvolvimento, o direito à democracia, o direito à paz, o direito à autodeterminação e o direito à inclusão. Quando nós pensamos de que forma é que a educação e a inclusão foram sendo contempladas nos direitos humanos, é inevitável citarmos o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, quando se diz toda a pessoa tem direito à educação. Toda a pessoa tem direito à educação. E o parágrafo 2º é ainda, na minha perspectiva, mais interessante, quando diz: a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve, este agora é um bold meu, favorecer a compreensão, tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais e religiosos. Isto diz a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E a minha questão é muito simples. Como é que é possível favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade sem criar ambientes inclusivos? Como é que é possível isto?
É quase como nós temos a ideia que podemos ensinar um canário a voar dentro da gaiola, que temos que arranjar uma gaiola suficientemente boa para ele aprender a voar. Segunda questão, como é possível que toda a pessoa tenha direito à educação, este direito universal à educação, sem criar ambientes inclusivos? Esta ligação que existe entre a educação e a inclusão tem vindo a ser desenvolvida em várias convenções e declarações internacionais. A primeira, que inclusivamente já foi citada aqui hoje, é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi proclamada em 1989 e que consagra o direito a um tratamento igual para todos. Um tratamento igual para todos. E eu considero que, sem dúvida, esta Convenção é o embrião de uma educação inclusiva, porque a participação numa comunidade diversa e heterogénea é um direito que a pessoa tem e que a pessoa não pode ser, não lhe pode ser negado este direito. Isto é, a participação numa comunidade diversa e heterogénea é um imprescindível meio de desenvolvimento humano. E sendo isso, não é possível que esse importante meio do seu desenvolvimento lhe seja negado. Claro que temos a Declaração de Salamanca, também citada hoje aqui assim, dizendo que as escolas regulares, com esta orientação inclusiva, são os meios mais eficazes para combater as atitudes discriminatórias, criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade inclusiva e para alcançar educação para todos, sem dúvida. Em terceiro lugar, citaria a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e lembrava que esta Convenção, que é muitas vezes citada como sendo uma lei das longínquas Nações Unidas, é uma lei portuguesa. É uma lei portuguesa porque foi publicada pela Assembleia da República nos decretos 56 e 57 de 2009 e pela Presidência da República através dos decretos 71 e 72 em 2009. Portanto, isto é uma lei portuguesa. A lei portuguesa sobre este aspecto diz assim: os Estados-partes, leia-se Portugal, reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Com vista ao exercício deste direito sem discriminações e com base na igualdade de oportunidades, os Estados-partes, Portugal, assegura um sistema de educação inclusiva a todos os níveis e uma aprendizagem ao longo da vida. Finalmente, citava-lhes alguma legislação europeia. A Carta Social Europeia, não vou citar porque seria muito longo, sobretudo os artigos 15 e 17, o Plano de Ação sobre a Deficiência do Conselho de Europa, que entre 2000 e 2015, e, sobretudo, a resolução do Conselho de Ministros, que é a resolução 2013, número 2, em que se assegura a completa inclusão de crianças e jovens com deficiência na sociedade. E também a educação deve ser vista como a base da inclusão das crianças e jovens com deficiência na sociedade. Chamava-vos a atenção também para um grupo de organizações não governamentais que desenvolveu em 2004 e em 2007 uma perspectiva sobre os direitos universais emergentes, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos emergentes, dizendo que não se negam os direitos humanos tradicionais, os direitos, digamos, proclamados em 48, mas que existe uma necessidade de tentar atualizar e complementar a Declaração Universal dos Direitos do Homem a partir de uma nova perspectiva, da perspectiva da cidadania participativa, dizendo é preciso nós repensarmos os direitos humanos na perspectiva da cidadania participativa. E nos princípios que esta Declaração Universal dos Direitos Humanos emergentes coloca, obviamente está lá a inclusão social. A inclusão social é um novo direito humano, um direito humano emergente. Quando nos aproximamos da inclusão e quando pensamos na questão da educação inclusiva, eu gostava de vos apresentar um conceito, porque é sempre importante falar em conceitos sobre educação inclusiva, porque nós já vimos tantos conceitos de educação inclusiva, já vimos o nome da inclusão ser evocada tantas vezes em vão, que convém que nós saibamos um pouco o que é que quer dizer educação inclusiva. E eu socorro-me deste conceito da Unesco 2008. É um processo de encarar e responder à diversidade de necessidades de todos os alunos através de uma maior participação na aprendizagem, culturas e comunidades,
e de reduzir a exclusão dentro e provocada pela educação. Isto é uma questão muito importante porque isto reconhece-se aqui que a inclusão pode provocar algo que não é inclusão. A educação não é necessariamente, não é inerentemente, não é inevitavelmente inclusiva. E o que se diz aqui é que é preciso reduzir a exclusão que está dentro da educação e também reduzir a exclusão que pode ser provocada pela educação. Isso realmente é um ponto de partida muito importante para nós pensarmos como é que a educação pode constituir-se, pode modificar-se no sentido de se tornar uma educação inclusiva. E, portanto, para constituir uma escola inclusiva, talvez nós pudéssemos pensar em 3 pilares. Um primeiro que é uma escola em que todos os alunos aprendam. Há pouco tempo eu estava no final de uma conferência, veio um jovem professor fazer-me uma pergunta, daquelas perguntas que eu costumo dizer que é uma pergunta de $1 milhão, e que me disse: o que é preciso para eu ser um professor inclusivo? Depois de tudo o que o senhor disse, o que é preciso para eu ser um professor inclusivo? E eu não me lembrei de nada porque fui apanhado desprevenido, mas acabei por lhe dizer muito rapidamente: para começar a ser um professor inclusivo, ensine todos os seus alunos. Mesmo aqueles, e ele começou a pensar, mesmo aqueles com, sim, mesmo esses, sobretudo esses que têm mais dificuldades, ensine todos os seus alunos. E esta questão é fundamental, é uma pedra de toque em relação à educação inclusiva. Um segundo aspecto é que os alunos aprendam numa cultura de respeito e de não discriminação por aquilo que cada um é, por aquilo que cada um sabe e por aquilo que cada um pode. Mas não se esqueçam que um ponto de partida, por vezes a educação inclusiva é atacada pelo facto de ser muito imobilista, isto é, dá a ideia que fica a prestar vassalagem às características dos alunos e não intervém com eles o suficiente. A ideia da educação é esta educação de intervir, é esta ideia de modificar. Nós não queremos conhecer os alunos para os adorar. Nós queremos conhecer os alunos para melhor caminhar com eles em relação à sua modificação. E, portanto, é muito importante nós pensarmos que a nossa cultura de respeito é uma cultura que parte do conhecimento para podermos caminhar com os alunos a seguir. E, finalmente, uma escola que construa a aprendizagem com os alunos. E eu pus aqui não confundir com construir os conteúdos. Porque por vezes aparecem-nos algumas pessoas mal informadas sobre educação que dizem: não me digam que vocês querem fazer outra vez o Teorema de Pitágoras. Isto é, vocês vão para a escola voltar a construir o Teorema de Pitágoras. Claro que não. O Teorema de Pitágoras já deu suficiente trabalho ao Pitágoras a fazer e já está bem. O que nós queremos construir é o processo de aprendizagem para o Teorema de Pitágoras. Não confundamos, porque muitas vezes estas confusões passam-se a níveis até inesperados ao nível do nosso sistema. E, portanto, quando nós pensamos na importância da inclusão, nós podemos olhar a importância da inclusão pelo lado, digamos, defectológico. Isto é, o que é que se passa se nós não tivermos esta oportunidade de inclusão? E eu salientaria 4 aspectos. A privação e a restrição de contextos inclusivos implica, em primeiro lugar, dificuldades na construção da identidade. Nós construímos a nossa identidade, obviamente, em interação com pessoas que são diferentes de nós. Eu digo muitas vezes, ainda bem que o Robinson Crusoe chegou à ilha já adulto, senão ele construía a identidade dele com os caranguejos, não é? Porque realmente ele estaria sozinho na ilha. Com quem é que ele ia construir a sua identidade, se ele não tivesse outras pessoas? Portanto, a privação ou a restrição de contextos inclusivos implica dificuldades na construção de identidade e do conhecimento. Como é que é possível construir hoje o conhecimento sem ser numa perspectiva de troca, de interação e numa perspectiva inclusiva? Em segundo lugar, um empobrecimento das possibilidades de intervir em contextos democráticos. Quando eu quero dizer intervir em contextos democráticos, quero dizer que os contextos democráticos são necessariamente conflituais. Necessariamente conflituais. Qualquer pessoa que não tenha tido uma educação que lhe permita negociar, que lhe permita interagir com pessoas com ideias diferentes e encontrar caminhos dentro de perspectivas de pessoas diferentes, qualquer pessoa que não tenha esta possibilidade vai estar diminuída em termos do que é a sua participação democrática. Em terceiro lugar,
implica uma redução grave das oportunidades de autonomia. Lou Brown dizia a famosa frase que muitos de nós conhecemos, que não há pior solidão, não há pior deficiência do que a solidão. E, portanto, qualquer pessoa que tenha dificuldades tem uma necessidade absolutamente irredutível de ter redes sociais de apoio. Ora bem, se a privação e a restrição de contextos inclusivos não permite a esta pessoa construir estas redes sociais de apoio e, obviamente, isso constitui, obviamente, um atentado em relação ao que é a sua possibilidade de intervir na sociedade. E, finalmente, a restrição e a privação de contextos inclusivos implica a legitimação de um erro, que é o erro da descontinuidade. Isto é, leva-nos a pensar que pode ser verdade que há uma diferença entre nós e eles. Isto é, pensar que as pessoas com deficiência ou as pessoas com dificuldades, as pessoas de outras etnias, são radicalmente diferentes de quaisquer outras pessoas. E isso cria uma solução de continuidade, cria um gap que não nos permite criar pontes para nos entendermos com essas pessoas. Portanto, se nós não trabalharmos em contextos que sejam realmente inclusivos, esta tese acaba por se confirmar, porque não há possibilidade de outra. Gostava também de vos dar uma referência em relação à neuropsicologia. A neuropsicologia hoje mostra-nos que nós estamos completamente dependentes para o nosso desenvolvimento desta interação rica e complexa. Até existe um autor que diz que os mamíferos sociais, somos nós, os mamíferos sociais, têm absoluta necessidade da interação com outros para o seu desenvolvimento. E, portanto, é absolutamente fundamental para nós podermos desenvolver isso. Assim, quando pensamos na educação inclusiva como direito humano, nós temos que pensar que a inclusão destina-se a todos os alunos. Essencialmente para todos, mas em particular para aqueles que têm dificuldades. E aqui gostava de vos citar como se fosse uma história sobre a importância dos refeitórios nas escolas. Nós todos sabemos que os refeitórios são importantes para todas as crianças, para almoçarem na escola, para lancharem na escola, são importantes para todos, mas são particularmente importantes para as crianças que têm má alimentação em casa ou que não se podem alimentar em casa. E esta parábola em relação aos refeitórios é igual à educação. Como é que nós podemos defender que pessoas que têm mais dificuldade precisam de menos educação? Era como nós defendermos que uma pessoa que tem pior alimentação em casa não pode ter acesso ao refeitório. E nós realmente temos que ter esta ideia que a educação inclusiva é essencial para todos, mas sobretudo para aqueles que têm mais dificuldade em aprender, para aqueles que, entre aspas, não gostam da escola, para aqueles que não querem estudar. E realmente nós temos visto até na nossa sociedade emergirem de vez em quando ideias que se dizem as pessoas que não querem estudar não devem estudar. Se calhar cansa-lhes muito a cabeça, não é? Se calhar as pessoas estão interessadas noutra coisa. Isso é completamente errado, porque nós temos que dar às pessoas que mais precisam de educação aquilo que elas precisam. E também, mesmo àquelas pessoas cujas famílias prefeririam que eles fossem educados em ambientes de conforto, cada vez menos. E isto é qualquer coisa notável que se passou no nosso país, o movimento dos pais de crianças com condições de deficiência e com dificuldades, de que forma é que esses pais estão cada vez mais a pedir, a reivindicar, mais do que pedir, a reivindicar condições dignas de inclusão para os seus filhos. Assim, a educação inclusiva defronta-se também com alguns problemas. Se a escola for emagrecida dos recursos necessários para ensinar todos os alunos, não lhe restará outra alternativa senão aceitar que a inclusão é irrealista ou não é possível. Isto é, se nós, há pouco tempo eu escrevi um assunto sobre a parábola do burro, isto é, se conhecem a parábola do burro, aquele burro que se foi habituando de comer e acabou depois por morrer no final. E o comentário da pessoa era, logo agora que ele estava quase habituado a não comer, é que vai morrer, não é? E, portanto, se nós continuarmos a emagrecer recursos na escola,
Se nós pensarmos que o caminho é emagrecer recursos na escola, não nos restará outra alternativa senão pensar que a inclusão é irrealista ou não é possível. Mas se a escola, por estrangulamento de recursos ou por quaisquer outras razões, não puder promover a inclusão, não é porque a inclusão seja impossível, é porque a inclusão foi excluída, é porque a inclusão foi tornada impossível. Há muitas trincheiras para lutarmos pela inclusão e pelos direitos humanos. A primeira, sem dúvida, é uma dimensão individual. Nós gostaríamos que todas as pessoas estivessem, digamos, utilizando o termo, empoderadas, fossem próprios advogados dos seus direitos humanos e pudessem lutar pelos seus direitos, pudessem lutar pela sua inclusão, pudessem lutar pelos direitos que eles têm. Um segundo aspecto é uma dimensão educacional, comunitária e profissional. E eu gostava de dizer que, para além de tantos projetos que existem nas escolas sobre os direitos humanos, era muito importante que nós desenvolvêssemos projetos nas escolas que fossem situados na escola. Isto é, não são os direitos humanos na educação, são os direitos humanos nesta escola. Como é que nesta escola é ser rapaz e ser rapariga? Como é que nesta escola se admite bullying, se admite que haja crianças que são sistematicamente alvo do mau gênio dos seus colegas? Como é que nós admitimos nesta escola que as pessoas com deficiência não sejam tratadas com respeito? As praxes têm a ver com os direitos humanos nas escolas? Pode ser, é preciso discutir isso. As etnias. Isto é, nós pensarmos que a discussão sobre os direitos humanos na escola tem que ser uma discussão situada na realidade dessa própria escola. E, finalmente, era isto que eu lhes queria falar, e o Dr. Lobrinho Lúcio já disse tudo e melhor do que o que eu tinha para dizer sobre isto, a dimensão estatal. Jean-Jacques Rousseau disse, quando teorizou o contrato social, que nós fizemos um contrato com o Estado. Não assinamos o contrato, mas há um contrato implícito. Há um contrato implícito com o Estado, que diz o quê? Que nós damos ao Estado uma parte da nossa liberdade. E em troca, o Estado, recebendo essa liberdade e, digamos, passando a ter uma certa tutela sobre nós, o Estado torna-se nosso provedor e nosso zelador em relação aos nossos direitos humanos. Isto é como se houvesse esta troca. Nós entregamos alguma coisa ao Estado e esperamos que, em troca, o Estado possa zelar pelos nossos direitos humanos, possa promover os nossos direitos humanos. Mas é fundamental que se continue a passar este contrato social, que as duas partes continuem a cumprir este contrato social. E, na verdade, Thomas Jefferson dizia: todas as pessoas nascem livres e iguais. Eticamente, sim. Eticamente, todas as pessoas nascem livres e iguais, mas só se tornam livres e iguais pelo usufruto, pela vivência e pela densificação dos seus direitos humanos. E isso é uma função, fundamentalmente, do Estado que é zelador e provedor dos nossos direitos humanos. Foi para isso que nós fizemos esse contrato social com o Estado. E surgem-me duas questões. Se ao Estado cabe ser o provedor dos direitos humanos, primeira questão, de que forma o falado enfraquecimento do Estado face a grupos económicos crescentemente poderosos põe em causa o exercício dos direitos humanos? Isto é, de que forma o Estado, sendo enfraquecido, pode assumir, pode continuar a honrar o seu compromisso de, em troca da nossa liberdade, nos assegurar os nossos direitos? Em segundo lugar, não será completamente irrealista pensar que é possível assegurar os direitos humanos sem promover a inclusão? Isto é, qual é a nossa ideia? É construir paraísos muralhados ou, pelo contrário, é construir uma terra onde todas as pessoas possam viver? E concluiria com 5 notas muito rápidas. Em primeiro lugar, nós precisamos de forjar uma sociedade inclusiva baseada nos direitos humanos. Sem dúvida. Está ligado a uma coisa à outra, é indissociável a perspectiva do que é uma sociedade inclusiva e os direitos humanos. Se a escola pública não for tornada forte em competências,
ela atenta contra os direitos humanos, na medida em que inviabiliza a diferenciação e o apoio que são o cerne da inclusão. A diferenciação e o apoio na escola são o cerne da inclusão. E se a escola for enfraquecida e não se tornar forte nas suas competências, ela atenta contra os direitos humanos dos seus alunos. Em terceiro lugar, a inclusão deve estar, pois, embutida nos direitos humanos em geral e no direito à educação em particular. Estou talvez no lugar certo para ler o ponto número 4. Parece consequente e necessário que na nossa lei fundamental, na Constituição da República Portuguesa, seja explicitamente contemplado o direito à inclusão social. E, por fim, a consolidação da inclusão em todas as áreas da nossa vida comum é um fator de coesão social, é um fator de desenvolvimento e de progresso, de sustentabilidade e, sobretudo, de justiça social. Em 2003, uma organização de pessoas com deficiência distribuiu várias fotografias que eles tinham feito e pediram a pessoas para comentar essas fotografias. A mim calhou-me esta. É uma fotografia, como veem, de dois homens, não sei, talvez algum deles tenha deficiência, não sei se é o que tem cabelo ou o que não tem cabelo, não sei qual é, mas deram-me essa fotografia com dois homens debaixo de um guarda-chuva que eu rapidamente associei a um céu estrelado. Aliás, o Dr. Laborinho Lúcio falou em estrelas há pouco também. E pediram-me para comentar esta fotografia e eu comentei com um texto que eu pus na boca do jovem com deficiência, que eu não sei qual é, e que era um texto longo, mas eu vou-lhes ler só um pequeno extrato. Nunca me senti pequeno quando compartilhei o lanche contigo, nem quando o jogo nos fez rir até chorar. Quando te convidei e tu aceitaste. Quando aprendemos à mesma mesa. Quando te ajudei a levantar do chão. E agora tenho até a certeza que se continuarmos juntos, eu sou capaz de tocar nos buracos do céu. Penso que é essa a ideia da inclusão. É uma perspectiva que nos pode levar a todos, sem discriminações, com equidade, todos a tocar os buracos do céu. Muito obrigado.